É isso aí, vamos ambientar a galera antes de qualquer coisa, para quem não mora na cidade de São Paulo, quem não mora numa capital, entender o que é morar numa grande cidade. Eu, especificamente, morava no olho do furacão. Morava aqui muito perto. Hoje, nosso estúdio está aqui no bairro da Vila Leopoldina, em São Paulo, e eu morava exatamente a 10 minutos de carro aqui, um pouco menos de 10 minutos, no bairro da Barra Funda, considerado um olho do furacão ali, próximo de estádios, próximo de shoppings, do lado da Marginal Tietê, uma das maiores vias, passa milhões de carros por dia, no barulho, na fumaça, na poluição e em tudo que você possa imaginar de uma cidade grande. Barulhos de sirene, de ambulância, polícia, Pessoas violência. O que mais que dá para São Paulo colocar não é, de uma né? cidade grande? O que São Paulo não é, né? Essa é a verdade. São Paulo é um grande furacão, como você bem disse. Alto custos de vida. Cara, morar numa cidade grande, você que mora no interior talvez não saiba, você que mora em outro país também não sabe, mas é altamente estressante. Você, no meu caso ali, morando do lado da Marginal, cara, eu tinha um barulho contínuo de carro passando. Tinha que muitas vezes fechar a porta da varanda e ó, privilégio, né? Uhum. De ter uma varanda que tinha porta e tal, que dava Lógico. para bloquear um pouco desse barulho constante que vinha. Mas era um barulho que sempre ficava aquele... Não só por conta dos carros que passavam na Marginal, mas também de uma estação elétrica que tinha em frente da minha casa. Caramba. Para você que mora em São Paulo, você vai saber. Eu morava ali bem na parte de trás, onde tinha o Play Center. Sabe? O Parque Play Center, o antigo Play Center. Cara, eu morava bem ali. Então, por mais que tivesse grandes vantagens, eu tinha grandes vantagens de ter tudo perto, de ter facilidades, de conseguir tudo que eu imaginasse para comprar, né? A gente vai entrar nessa questão de compra também, mas de ter tudo perto, a qualquer hora do dia, de estar próximo do trabalho, tinham muitos problemas. Um dos problemas era levar e trazer as crianças da escola. Elas estudavam a 4 quilômetros do meu apartamento, e esses 4 quilômetros, no período da manhã, elas entravam às 7, eu fazia em 40 minutos. Ida e volta, né? Uns 15 minutos para ir, uns 25 minutos para voltar. Nossa. Então, muita todo coisa. dia já era o estresse de acordar e pegar 40 minutos só para levar e trazer a criança da escola. É uma coisa que eu não fazia ideia, diga-se de passagem. Eu não tinha noção de quilometragem, porque qualquer coisa em São Paulo é muito tempo. Não, é bizarro. Você pensar 4 quilômetros. É muita pouca coisa, é muito pouco. Só ir e vir já é bizarro. Já começa o dia daquele jeito, né? Mas tudo bem, né? Quando a gente fala esses perrengues, muita gente vai falar: pô, você não pega um ônibus? Pô, você não pega o metrô? Eu pego, gente, Então, eu pego. Eu sei o E eu já inferno peguei que é. muito. Exato. Né? Eu tô contando aqui uma história de um certo privilégio já, né? Sim. Mas assim, pô, eu venho da Zona Leste. Para quem não sabe, eu morava na Zona Leste. Já contei essa história aqui algumas vezes. E para chegar no trabalho, dependendo de transporte público, era aquilo: 1 hora e meia para ir, mais 1 hora e meia para voltar todos os dias. Então, estou falando aqui já de um privilégio de uma situação de 5 anos atrás. Eu, com meu 42, eu tinha ali 37, 38 anos, já tinha passado por toda essa situação. Né? Porque daqui a pouco fala: você é um privilegiado e tá reclamando. Mas já pegou muito ônibus, é isso. Peguei muito ônibus, e metrô, e trem e tudo mais. Então, assim, são coisas que a gente vivencia na cidade grande que, com o passar dos anos, você já nem percebe mais. Então, todo esse barulho, todo esse estresse, todo o caos. Cara, você vai ali numa frequência de trabalho, dormir, acordar, levar as crianças, vai pro trabalho. Dormir, acordar, levar as crianças, vai pro trabalho. Final de semana, aí volta e repete tudo de novo. Cara, isso faz um mal que quem não mora aqui não faz nem ideia, né? Nem um pouco.
Além da poluição também, né? Grande poluição, que a gente não vê nenhuma árvore aqui em São Paulo. Dificilmente eu vejo uma praça. E as praças que tem, elas são todas acimentadas, né? Que fala tudo com cinza, não tem uma árvore direito, é complicado. E não só isso, né? Medo de assalto, violência, medo de multa. Qualquer hora você pode ser multado aqui. Cara, se piscou, você é multado. Alagamento. Uhum. Não vale contar essa história. Eu perdi um carro por alagamento na garagem do meu apartamento. Tipo assim, não imaginava. Há anos que não tinha alagamento como teve aquele ano de 2019 para 20. Caramba. Eu perdi um carro. Cara, foram mais de 200 carros na minha garagem por conta de alagamento. Então, ainda bem que eu tinha seguro, recuperei e tal, mas assim, uma galera não tinha. Uma outra coisa que a gente não percebe é o isolamento que a gente tem nas grandes cidades. Muitas vezes, você está andando na Avenida Paulista, rodeado de milhares, de milhões de pessoas, e você está solitário. Você está treinando numa academia repleta de pessoas, aquelas grandes academias, Smart Fit, Blue Fit, Red Fit, todas as fits possíveis. E você está no seu fone ali, solitário no seu mundo. Então é um isolamento, mesmo você estando em meio a várias outras pessoas. E eu morava em prédio. Então, assim, no meu prédio, ele tinha ali, eu acho que eram 6 apartamentos por andar. Uhum. Cara, eu conheci os meus vizinhos de bom dia, boa tarde, de cruzar com um ou outro no elevador e de vira e mexe, precisar de algo muito raramente e saber o nome de poucos. Então, assim, o que me fazia ter um relacionamento maior no meu prédio, como sempre, futebol. Então, ali, tipo, tinha uma relação, tinha uma interação, até mesmo ir na academia do prédio também, às vezes, isso me fazia conhecer outras pessoas. Mas, fora isso, era uma situação de muito distanciamento por mais próximo que você mora. Imagina, você morar num andar que tem 6 apartamentos e você mal saber o nome dos seus vizinhos. O extremo disso, eu acho que eu contei isso recentemente para vocês, foi um apartamento que eu morei em Perdizes, e depois que eu decidi por esse apartamento, em vez de um outro, o síndico me falou, cara, ainda bem que você escolheu esse, porque no outro tinha morrido uma pessoa lá. Você contou. E essa pessoa, ela foi encontrada 3 ou 4 dias depois, próximo da porta, por conta do cheiro. Que ela era uma idosa, solitária, e morreu, ninguém deu falta, família, ninguém, e os vizinhos descobriram por conta do cheiro. Que loucura isso, né? Cara, bizarro, cara. Completamente triste, né? Imagina. Sim. A pessoa ser tão solitária que o cheiro fez a falta, né? Apareceu ali. Nossa, não consigo nem imaginar uma situação dessa. Então chegamos em 2020, num dos momentos mais difíceis do mundo. E aí eu passei, eu saí de um fluxo intenso que a gente estava aqui. Aqui nem era estúdio ainda. Aqui era o nosso espaço de pós-produção. A gente fazia muita publicidade. E era um fluxo intenso de comercial, entrega comercial, faz aqui, entrega de lá, e vai, e vem, e vira a noite trabalhando. E aí, de repente, a gente teve que se distanciar. Vai galera trabalhar de casa e eu fui trabalhar na minha casa. Esse apartamento que eu morava, ele tinha 83 metros quadrados. E eu tive que dividir com a minha esposa, tentando trabalhar, eu tentando trabalhar, minhas 3 filhas tentando ter aula online, e aquilo ali, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aquilo ali começou a me enlouquecer de uma maneira absurda. Aquele monte de notícia ruim que eu ficava consumindo também na esperança de, pô, vai voltar, e nunca voltava. Quando eu vim aqui pro condomínio e falava, puta, deixa eu sair de casa, deixa eu ir lá. Cara, isso aqui era uma cidade fantasma. Nossa. Pra quem não conhece, aqui é um condomínio gigante de produção de TV, de publicidade mesmo, que tem aqui 20 mil metros quadrados. E nós fomos uma das poucas empresas que
que permaneceram, que ficaram por aqui. Só que eu vinha e não tinha ninguém, não podia trazer ninguém, e aquele era tipo, eu vim aqui para trabalhar com fantasma. Literalmente uma cidade fantasma, porque vocês não têm noção do tamanho que é aqui dentro, gente. É realmente muito grande. Então foi muito enlouquecedor. E aí, nesse momento, eu comecei a pensar, cara, isso aqui tá me fazendo muito mais mal do que já fez em outros momentos que eu tava ali nesse fluxo contínuo e intenso. Uhum. Preciso tomar uma decisão. Sentei com a minha esposa para conversar, depois de muitas intrigas também que a gente teve, por conta de estar ali convivendo o tempo inteiro. Falei, cara, esse apertamento aqui não está nos fazendo bem, precisamos mudar, cara, ter uma mudança, não sabemos quando vai voltar, precisamos pelo menos começar um planejamento para mudança. Uhum. E esse planejamento começou, a gente chegou na conclusão de que, tá, se a gente tentar mudar, a gente não pode ir para muito longe, porque se a gente for para muito longe, a gente tem uma vida ainda que depende da capital de São Paulo. Sim. E o mercado de trabalho no interior, tudo que a gente sabe, principalmente para a nossa área, não existe. Precisamos estar no centro, né? Precisa estar no centro. Então, ali eu comecei uma pesquisa. Tá, onde eu posso mudar que eu fique ali pelo menos de 1 hora de distância da capital, mas que eu consiga ter uma casa, que eu consiga ter um conforto, que a gente consiga ter ali uma proximidade da natureza, algo que eu sempre sonhei, mas o meu sonho era mais assim, pô, preciso ir pra praia. Sempre falava isso. Quero ir pra praia, quero cortar de manhã, quero surfar, depois trabalhar. Só que assim, a praia mais próxima de São Paulo é 1 hora e meia. Sim. Isso assim, sem trânsito. Perto da minha, né? Sem Porque trânsito, eu moro na Zona Sul e você é mais ainda pra cá, então mais tempo ainda pra poder chegar. Quem mora na Zona Sul ali mais próximo da Imigrantes e da Anchieta tem uma facilidade maior. Quem mora aqui na região central já é outra história. Começamos uma pesquisa onde, no interior próximo, a gente pode encontrar o que a gente espera. Depois de alguns passeios de carro, né, por cidadezinhas, a gente pegava assim, vamos no final de tarde, vamos no final de semana. Comecei a conhecer vários locais e decidi ir para a região ali, na Raposo Travares, Cotia, Granja Viana e arredores. Pô, vamos encontrar algo por ali. No máximo, Embu das Artes. E a gente começou uma pesquisa intensa. Só que essa pesquisa, na verdade, ela só foi intensa a partir do momento que a gente decidiu, pô, não adianta a gente ficar pesquisando que nem os malucos, sendo que, como a gente vai mudar? O apartamento era nosso. Então, assim, não dá para ter outro, precisamos vender. Exato. E aí eu fui lá, fiz um monte de foto, um monte de vídeo, mano, fiz uma produção. Eu imagino Deixei o nível. Tudo bonitinho, um nível, assim, de acabamento, tratamento fotográfico, fotos. E, felizmente, graças a Deus, na primeira visita, vendemos. Cara, assim, era um momento que não era propício para venda, mas conseguimos na primeira visita. Adivinha para quem? Você que é palmeirense, eu já te contei isso. Vendemos para o Wesley, o jogador do Palmeiras. Ele era do Palmeiras na época e o centro de treinamento do Palmeiras, de carro, de onde eu morava, era questão de 5 minutos ou menos. Então ele precisava muito estar próximo, foi lá, gostaram, pum, fechei. Cara, foi muito bom. E aquela coisa de quando tem que ser, vai acontecer, eu penso um pouco nisso. Foi um empurrãozinho, né? Foi um empurrãozinho. Vai. E aí foi um dos motivadores também. Falei, pô, já tava toda essa incerteza, tudo isso que a gente tá vivendo. O primeiro a gente já vendeu, cara, um sinal. Vamos agora botar energia. E a energia foi, cara, vamos intensificar a nossa pesquisa, a nossa busca. E aí, conhecendo as imobiliárias lá da região, conheci uma imobiliária e uma corretora fantástica que ela nos levou por vários lugares, vários condomínios, vários imóveis. Visitei mais de 40. Caramba! E nessas visitas encontrei a casa que a gente decidiu, né? Mas era uma busca difícil, porque uma tinha uma coisa, a outra não tinha. A outra tinha uma região mais próxima da cidade,
Mas era trânsito igual aqui onde eu morava. Por exemplo, a região da São Camilo, não adianta falar muito que o pessoal não vai saber. Mas uma região aqui, Granja Viana, Miolo, cara, é interior, mas é tão próximo da cidade que o trânsito é igual, os problemas são iguais, violência. E aí eu acabei escolhendo algo um pouco mais distante. Esse mais distante me colocou mais próximo da natureza, consequentemente, a vinda para a cidade, ela não é fácil, né? Então, assim, se não fosse moto, eu nunca teria tomado essa decisão de morar onde eu moro. Entendi. De moto, eu levo a média de 35 a 40 minutos para vir. Tendo trânsito ou não. De moto, você chega, né? Então, começa por aí. A primeira decisão para você que vai mudar, entenda quanto tempo você vai levar. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre sair de uma grande capital para ir morar no interior, para ir morar numa cidade pequena. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu quero saber sua história e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.